O Frederic Vassef voltou a ameaçar o Bolsonaro, porque a PGR tem em mãos o relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito das joias, e a denúncia deverá acontecer nas próximas semanas. E esse caso vai ser um verdadeiro banho de sangue de traições, porque todos os envolvidos querem se salvar e para se salvar eles vão ter que jogar a culpa nos terceiros. E o Frederic Vassef está ameaçando o Bolsonaro, ele teme ser abandonado, por isso fica falando que ele está próximo da família Bolsonaro. Eu estou muito perto, mais perto do que nunca, do Bolsonaro. Na minha opinião, isso é uma ameaça. A defesa do Bolsonaro quer caracterizar todo esse caso como improbidade administrativa e não como peculato. Na minha opinião, não vai dar certo. E qual a sua opinião sobre esse caso? Vai ser um banho de traições? Frederic Vassef está ameaçando o Bolsonaro? A estratégia de defesa vai dar certo? Se você quer que todos eles sejam condenados, like no vídeo e se inscreva no canal. As falas do Frederic Vassef, pessoal, as falas recentes, na minha opinião, soam como ameaças. Porque segundo informações da Bela Megali do O Globo, o Fred Vassef, o anjo de cabelos negros, e vocês podem perceber que eu estou bem topetudo, estilo advogado criminalista, em homenagem ao Frederic Vassef. Eu tenho até aqui um fiapinho de cabelo, também em homenagem ao nosso queridíssimo Fred, que tem dito que ele está mais próximo de Bolsonaro do que nunca. Nunca estive tão perto do ex-presidente. Ele que foi advogado do Bolsonaro, advogado do Flávio, não participa da defesa ou do time jurídico do Bolsonaro nesses últimos tempos, de todos esses inquéritos a bem paralela, 8 de janeiro, certificados falsificados, inquérito das joias. O Fred Vassef não está defendendo o Bolsonaro. Mas ele afirma que é ainda advogado do ex-presidente, mesmo não integrando a equipe jurídica, e que está mais perto do que nunca. O que é estranho, né? Porque se na época que ele era advogado, ele não estava tão perto como está agora, o que mudou na relação dos dois? Vassef disse que ele conversa todos os dias com o Bolsonaro. E aí começa a minha desconfiança sobre tudo isso ser uma ameaça do Frederic Vassef. Na minha opinião, é o recado que Frederic Vassef está dando. Segundo Bela Megali, ele faz questão de falar em alto bom som para todos os lugares que ele vai, que ele está mais próximo do Bolsonaro do que nunca. É um recado, na minha opinião. Ele fala o seguinte: ô Bolsonaro, eu estou perto de você, hein? Não me abandone. Porque o Vassef sabe que nesse caso do inquérito das joias, vai haver traição para todo lado. Cid já fez a delação premiada, o pai dele também já denunciou o Bolsonaro, o Frederic Vassef, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro vai jogar responsabilidade neles. Todo mundo sabe disso. E ninguém vai querer se comprometer por conta do Bolsonaro. O Vassef, pessoal, ele estava se sentindo abandonado. A gente não pode esquecer disso, porque antes mesmo do depoimento do Vassef, do Cid, do Bolsonaro, do inquérito das joias, o Frederic Vassef concedeu uma entrevista coletiva e falou tudo. Ele falou: eu comprei o relógio. Com os meus recursos, eu fui até os Estados Unidos, comprei o relógio e devolvi para o Brasil. Então o governo brasileiro deveria me agradecer por eu ter recuperado esse objeto que era da União. Foi o que ele falou na entrevista coletiva. Ele poderia ter ficado em silêncio na entrevista? Poderia. Ele nem precisava ter dado essa entrevista, porque ele era advogado do Bolsonaro. Então, na condição de advogado do Bolsonaro, as leis permitem o silêncio. Mas ele optou por falar. Ele quis dar um recado. E depois, quando ele foi pro depoimento, ele falou por 4 horas. O Bolsonaro ficou em silêncio. E o Bolsonaro antecipou a estratégia. Porque vazou na imprensa que o Bolsonaro ficaria em silêncio. O recado foi muito bem dado. Eu vou ficar em silêncio, fiquem também. O Vassef optou por falar, falou por 4 horas. Por quê? Havia naquela época a especulação que ele estava abandonado. E agora ele faz um novo aceno porque o Paulo Gonet recebeu no dia 1º de agosto o relatório da Polícia Federal. Paulo Gonet, que é o PGR. Na quinta-feira nós fizemos um vídeo falando que o Paulo Gonet iria receber nos próximos dias o relatório do caso das joias. E o Paulo Capelli do Metrópolis e o Correio Brasiliense confirmaram que Paulo Gonet está com o relatório em mãos do inquérito das joias. Bolsonaro e outras figuras, incluindo o Frederic Vassef, podem ou não serem denunciados nos próximos dias. Segundo informações do Correio Brasiliense, Paulo Gonet tem até o próximo dia 21 de agosto para pautar se aceita ou não a denúncia contra Bolsonaro e as outras figuras.
A Polícia Federal e o STF estão pressionando Paulo Gonet para que ele aceite logo o relatório denunciando Bolsonaro ou que ele tome uma decisão rápida. Porque o Paulo Gonet, ele tá lentoso, pessoal, lentoso, tá lento, moroso, parecendo com Augusto Aras. Tem lá na mão dele, na mesa dele, um outro inquérito para investigar o Eduardo Pazuello sobre os problemas do cilindro de oxigênio em Manaus, lá da época da crise sanitária, que ele era o ministro da Justiça. Perdão, ministro da Saúde. Tá lá na mesa do Gonet, ele tá lento. Mas a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes estão pressionando porque eles têm um cronograma, eles, PF e a STF, porque eles não querem que o Bolsonaro seja condenado em 2026. O Paulo Gonet quer somente apresentar a denúncia contra o Bolsonaro depois de duas situações. A primeira delas, Gonet quer apresentar uma denúncia em conjunto, com todos os inquéritos do Bolsonaro finalizados. Inquérito das joias, o inquérito do 8 de janeiro, inquérito da BIM paralela, todos os inquéritos de uma vez. Uma denúncia única, como se fosse um único grande inquérito unificado. E isso só depois da campanha municipal, porque Gonet não quer atrapalhar ou não quer dizer que influenciou, que será acusado de ter influenciado na campanha municipal. O problema é que se ele demorar para entregar e for apresentar a denúncia somente em novembro, o julgamento do Bolsonaro vai se estender muito ao longo de 2025 e a condenação vai acontecer em 2026, em plena campanha presidencial. A PF e o STF não querem isso. Tá? Por esse motivo estão pressionando o Paulo Gonet. E quanto mais pressionado o Gonet estiver para apresentar as denúncias contra o Bolsonaro, mais ameaças o Frederic Vassef vai fazer. Isso vai acontecer, pessoal, porque todo mundo vai querer se safar. E eu falei, vai ser um banho de sangue. O Frederic Vassef já havia ameaçado o Bolsonaro antes. Porque naquela época que estavam falando que o Frederic Vassef tinha sido abandonado e tal, começou um burburinho, um bafafá de possíveis gravações do Fred Vassef nos celulares dele. Gravações sobre o inquérito das rachadinhas, sobre Bolsonaro, sobre um monte de coisa. Na época, o Flávio Bolsonaro precisou vir a público defender o Fred Vassef. Ele falou, não, o Fred é muito leal, confio nele, competente, piriri pororó. Uma coisa esquisita, porque o Frederic Vassef tinha 4 aparelhos telefônicos e esses 4 aparelhos foram apreendidos. Um deles era para uso exclusivo com o Flávio e com o Bolsonaro. O que saiu desse aparelho? Até o momento ninguém sabe. Mas, segundo as informações, novas investigações deverão acontecer após o encerramento do inquérito das joias, após esses indiciamentos iniciais do Bolsonaro. Porque os celulares do Vassef e a delação premiada do Mauro Cid possuem elementos robustos para outras investigações. Por isso que Bolsonaro não teve ainda acesso à delação do Mauro Cid. Eu acredito que vai ter aí o inquérito da Michelle Bolsonaro. Mas nós vamos ter que esperar pelos desdobramentos dos celulares do Frederic Vassef. Todas essas ameaças do Vassef também são muito ruins para a defesa do Bolsonaro. A defesa do ex-presidente se encontrou com Paulo Gonet e pediu o arquivamento do caso, porque eles enviaram um relatório de quase 100 páginas para a PGR falando que o Bolsonaro agiu de boa fé na hora que ele vendeu as joias, porque ele não tinha como saber que aqueles itens não eram dele. E eles falaram, claro, o Bolsonaro deveria ter vendido primeiro para a União. Sim, mas isso não aconteceu. Então é um delito administrativo e não criminal. A defesa quer jogar para a improbidade administrativa e não para o peculato, óbvio. Mas as delações, as acusações e as traições, incluindo a traição do Frederic Vassef, podem arruinar toda essa estratégia da defesa do Bolsonaro. De todos os escândalos do ex-presidente, esse é aquele que vai ter maior quantidade de traições. Inclusive porque as pessoas que estão ali no inquérito, elas se detestam. O Vassef não vai muito com a cara do Weingarten. E o Weingarten não vai muito com a cara do Vassef. E o Bolsonaro é um paspalhão. Vai ser divertido.